Direto da redação. Que saiu uma decisão da Justiça ontem. O presidente do OAC Especial Tribunal de Justiça, ele ontem acolheu um pedido de liminar que foi proposto pela Procuradoria-Geral de Rio das Ostras e ele considerou a greve dos professores que foi convocada pelo CEP ilegal. E ele determinou a imediata suspensão desse movimento, a retomada de todos os professores ao local de trabalho, sob pena do CEP, o Sindicato dos Profissionais de Ensino, pagar uma multa diária de R$500 mil, caso seja mantida essa paralisação. E você confere essa reportagem, ela está no portal Viu, e eu vou ler aqui, vou ler um trecho aqui da reportagem, porque isso é muito importante. Escolas paralisaram, o CEP convocou uma greve. E o que o desembargador ele considerou aqui? Foi o presidente do órgão especial, o desembargador Ricardo Couto de Castro. Ele considerou que a convocação da greve ela não obedeceu os requisitos legais. Porque não é só você mandar parar, cruzar braços. Uma greve, para ser convocada, ela tem requisitos legais. Você tem que informar, você tem que adotar uma série de procedimentos que está previsto em lei. Só aqui reiterando aqui, porque a ação ela foi com pedido de liminar, foi ajuizada pelo município contra o sindicato, contra o CEP. E esse pedido de tutela de urgência, que foi formulado pela prefeitura, que foi acolhido, foi o seguinte, que descumpriu as exigências previstas na Lei 7.783/89, que regulamenta o direito de greve no setor público. E entre os pontos destacados, a ausência de comprovação de Assembleia Geral que autorizasse a deflagração do movimento, conforme determina o artigo 4º da legislação. Gente, como é que paralisa um setor de trabalho, convoca uma greve sem realizar Assembleia Geral deliberando sobre isso, meu Deus? Que loucura! E na fundamentação, o desembargador destacou que, embora a educação não conste expressamente no rol de serviços essenciais da lei de greve, o Supremo Tribunal Federal reconhece sua essencialidade por tratar-se de um direito constitucional de crianças e adolescentes. E a paralisação total, segundo o magistrado, gera grave prejuízo ao direito à aprendizagem, já comprometendo pelas perdas pedagógicas ocorridas durante a pandemia da Covid-19. Há uma declaração aqui do Procurador-Geral do município, o Renato Vasconcelos, que ele destaca aqui o seguinte: a decisão considerou que esta greve foi iniciada sem cumprir os requisitos legais, assim como a principal reivindicação que consta na pauta do movimento é o reajuste salarial, sem considerar que o prefeito Carlos Augusto herdou uma folha de pagamento do governo anterior acima do teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o que ele destacou aqui, o Renato Vasconcelos. E ele também reitera aqui, ó, a folha está no patamar de 55% da arrecadação própria. Precisamos considerar que o prefeito nunca deixou de reajustar salários de servidores quando as condições permitem. Então, aí você acompanha as imagens aí dos professores, uma greve, eles realizaram manifestações, realizaram protestos. E o despacho do juiz aqui também, ele determina a imediata volta do pessoal ao trabalho, tá? As funções diariamente. E a multa diária de 500 mil e 5 mil também aos seus diretores em caso de descumprimento. Então não é só o CEP que paga 500 mil, não. Os diretores do CEP também seriam multados em 5 mil reais. E a Justiça também autorizou desconto remuneratório proporcional aos dias de paralisação considerados ilegais, com base no artigo 7º da mesma lei. Então os dias não trabalhados, que foram paralisados aí por conta da greve, também serão descontados. E o trecho dessa decisão aqui está disponível aí também na reportagem do Portal Viu. Agora, não se faz uma greve, não se faz um movimento grevista dessa magnitude, com paralisação, sem antes comunicar. Você tem que fazer Assembleia Geral, você tem que mandar. Esse é outro dado, você tem que comunicar oficialmente ao município que vai paralisar, que vai decretar a greve. Tem todo um procedimento, tem toda uma regulação para você decretar um movimento grevista. E o que me surpreende não é só o CEP, é outra questão também que assim, uma curiosidade que eu tenho, é saber a legitimidade do CEP para atuar
junto aos professores do município. Por quê? O Sindicato dos Profissionais de Ensino ele é um sindicato estadual, Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino. E os municípios geralmente têm seus respectivos sindicatos. Tem o sindicato dos municípios. Então essa é uma curiosidade que eu tenho, eu não consigo ainda entender como é que o CEP ele consegue, como ele conseguiu filiar professores dos municípios ao sindicato, esse sindicato. Eu vou até buscar aqui conversar com o presidente da Federação dos Servidores Públicos Municipais, da FESEP, que é o Marcos, que é o Marquinhos, até conheço muito ele. Eu vou tentar ouvir ele sobre isso, porque essa é uma questão que eu não sei se vai ser dirimida judicialmente, como é isso, se isso está apenas no âmbito de imaginação, que o CEP foi lá e entrou nos municípios, tem as suas representações, suas coordenadorias municipais, tem coordenadoria em Macaé, tem coordenadoria Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, que essa coordenadoria aí representa os dois municípios, tem a coordenadoria Conceição de Macabu, Santa Maria Madalena, Carapicuíba, Quissamã, que também é uma coordenadoria. Eu vou tentar entender isso. E até mesmo também com o Renato, que é coordenador do CEP nessas regiões que acabei de mencionar aqui. Porque eu preciso entender isso melhor. Mas a greve aí, por decisão judicial, ela praticamente está suspensa, creio eu. Não sei se o sindicato vai peitar isso, a não ser que vai pagar aí uma indenização de R$500 mil. E os diretores do sindicato têm disponibilidade de pagar R$5 mil também de multa. Mas do contrário, então essa greve ela praticamente já termina por aí.